Eu, Cris, eu estou falando por mim agora. Uhum. Eu, Cris, não acredito que as pessoas possam entrar. Elas podem ficar até próximas, mas essa situação de incorporar não é bem assim que funciona. Eu estou falando por mim, não estou falando sobre religião nenhuma, sobre nenhuma Uhum. crença, estou falando sobre mim. Teve uma situação, é uma história. Eu fui buscar, porque eu fui uma criança, fui uma adolescente muito. Eu precisava de respostas. Eu precisava de respostas a todo instante. E eu fui buscar, uma vez, no Rio de Janeiro, eu fui num centro de Umbanda. Uhum. Fui muito bem recebida. Foi lindo quando eu estive lá. Eu devia. Eu tenho 47, eu devia ter, na época, uns 17. Já fazem muitos anos isso. A pessoa que me levou até lá foi muito contra a vontade dela, mas enfim, eu fui. Achei lindo o processo, achei lindo a dança, a cantoria, os batuques, achei muito lindo. E nesse dia, tinha uma senhora que ficava sentada, tocando um tambor. E as pessoas sentiam, né, essas vibrações, e elas dançavam, e elas cantavam, e era muito bonito. Era muito bonito, porque eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo na minha vida. Mas eu, naquele, naquele processo, eu percebi que do lado dessa senhorinha, ela era muito linda. Assim, porque ela era toda magrinha. E eu pensava, meu Deus, aquele tambor parece que é maior que ela, né? Tipo, se ela bater mais forte, aquilo parece que vai junto com ela. E ela continuava numa concentração e eu fiquei afastada, eu fiquei próxima dela. E eu fechei os meus olhos e comecei a ouvir o tambor dela e a cantoria. Nisso, eu senti que perto dela tinha pessoas. Uhum. E essas pessoas cantavam e batiam palma e dançavam. E eu falei, gente, que lindo isso. E eu pensei, mas espera lá, elas não estão aqui. Só você que tava vendo, Sou eu tipo. que estou vendo isso. E as pessoas continuavam naquela. É uma cerimônia muito bonita. Eu nunca mais fui, Uhum. E mas tinha sido tua primeira experiência também. foi. Você foi. Eu fui na Mas curiosidade. tu foi em missão pra lá, pra isso, Para ou tu isso. aproveitou que tava Não, lá? eu fui porque eu queria ir no centro de Que lá. Umbanda. Mas aquele em específico. Eu acho que o único que tinha na época. Ah. E tu Assim, que eu morava. Tu conhecia. morava. Aqui em Ah, Guarapuava, daí tu foi pro. pro Rio de Janeiro. Nossa. É. Era bem pouco difundido, então. Pouquíssimo. Na verdade, bom, depois eu conto Sim. assim meu processo de chegar até lá. Mas quando eu fui, eu encontrei essa senhora. Quando eles terminaram, eu cheguei do lado dela e falei assim: a senhora tá vendo essas pessoas que estão atrás da senhora? Daí ela olhou e falou: sim, Ela também via. ela também. Eu falei: quem são eles? Daí ela falou assim: cumprimente. E eu cumprimentei. Eles me Tarde. cumprimentaram, é mais ou menos isso. Seriam pessoas da parte espiritual dentro daquela casa que vêm acompanhar. Eu não sei se eu vou falar correto, porque eu realmente não conheço muito para falar, mas vêm acompanhar a sessão deles. Uhum. E eles estavam lá. E eu falei: uau, foi muito legal. Depois essa senhorinha perguntou: mas quem é você? Aí eu falei: eu estou me descobrindo. E eu vim até aqui para me descobrir um pouco mais. Eu quero entender muitas coisas que eu não entendo. Então, eu acabei indo embora. Passados-se alguns anos, a minha tia, a minha tia Noemi, ela se tornou espírita. Uhum. E eu não sei exatamente quais foram os motivos que levaram ela a Ela era seguir. católica. Essa sua tia era Ela era, católica. ela era católica. E quando eu ia na casa dela, a minha nona morou muitos anos com ela depois. Eu amava pegar os livros dela e ler.
para entender um pouco mais. Mas eu não contava nada para ela. Escondido. Uhum. Depois, uma época, ela me deu alguns livros. Mas a princípio eu li escondido. Eu pulei um pedaço, que foi bem interessante. Uma vez o Padre Salvador falou assim para mim, porque tudo que eu ia fazer, eu pedia ajuda pro Padre Salvador. Ele tinha vindo da Itália, ele era italiano. E eu sempre pedia muita... Padre, me oriente. O que eu devo fazer? Por que eu sou assim? E uma vez ele falava, leia isso na Bíblia. Ele me conduzia sempre pedindo para que eu lesse. Dentro dos princípios cristãos. Dentro dos princípios cristãos. E ele falava, não se assuste dos teus sonhos. Não tenha medo dos teus sonhos. Não tenha medo daquilo que você vê. Porque na Bíblia existem as pessoas que têm os dons. E eu não dava muita bola, porque para mim aquilo não fazia sentido. Porque eu falei, mas por que tá lá? Eu tô aqui, eu quero saber sobre mim. Talvez uma parte egoísta da minha parte de falar isso, mas eu queria saber sobre mim, sobre a minha pessoa. E foi quando eu comecei a perceber que não eram todas as pessoas que conseguiam isso. Então, eu comecei a ficar cada vez mais reclusa dentro dos meus conhecimentos e dentro daquilo que eu buscava. Você me perguntou sobre o conhecimento. A minha nona sempre falou muito sobre vibração, sobre sintonia, sempre, sempre, e sobre respeito. A partir do momento que você respeita os teus sentimentos, você vai sintonizar com coisas boas. O que é o respeitar o sentimento? Que é uma coisa meio difícil, né? Tipo, você saber que o teu sentimento ele existe. E você saber que respeitar ele é o quê? É você segui-lo ou às vezes você não segui-lo? O teu coração jamais vai te boicotar, Cassiano. Então, se você sentir, mesmo que seja medo, mesmo que seja raiva, o teu coração não vai te boicotar. Um exemplo. A raiva nem sempre é ruim. O medo nem sempre é ruim. O medo pode te poupar de algumas coisas. De pular do prédio aqui, por exemplo. Se eu não tivesse medo. Exatamente. A raiva, muitas vezes, vai fazer você se autoconhecer. Canalizar aquilo para reverter aquilo que te gerou a raiva. Exatamente. Agora, se você é uma pessoa que vive com raiva, vive xingando, vive maldizendo, desculpe, sempre está proferindo coisas, falando coisas, lamuriando situações, você vai atrair aquilo que você emana. Exatamente essas vibrações. E no plano espiritual, como funciona? Se você tem pessoas no teu passado que você ainda não se desculpou, ou se você ainda precisa arrumar algumas coisas, essas pessoas estarão perto de você. Mas eu não quero essas pessoas, não quero esses encostos aí perto de mim, não quero isso aí. Serão através das tuas atitudes que você vai fazer com que eles entendam que você mudou. Então, respeitar os sentimentos é respeitar, inclusive, quando você errar, quando a gente falha. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!